e vamos começar oficialmente o nosso Mente Rica Masterclass sobre este livro maravilhoso, que é o livro Psicologia Financeira. Apresentando para vocês, que nem precisa, né, apresentar, porque todos vocês aqui me conhecem, eu sou Juliana Campos, da Mente Rica, mentora financeira de todos vocês. E nós temos no nosso programa a leitura de um livro por mês na nossa mentoria continuada. E o nosso livro do mês, Psicologia Financeira, conta com o nosso convidado Diego. Eu vou pedir para ele se apresentar e todos vocês conhecerem um pouquinho do Diego e da Blocos Edu, que também é uma empresa especializada em educação financeira, assim como a Mente Rica. Perfeito. Então, boa noite a todos. Então, primeiramente, agradecer a Juliana aí pelo convite, /desafio, /intimada, né? Yeah. Então, foi muito legal, assim, a nossa conexão, né? Na verdade, a gente se conheceu pelo programa do Instituto Futuro para Todos, que a gente vai auxiliar aí 20 famílias da região aí de São José do Rio Preto, né, a melhorar a sua relação com as suas finanças. Então, são pessoas da comunidade. Então, a gente vai levar, né, a educação financeira para todos, literalmente. Né? Então, a gente está com esse projeto bem bacana. Começou essa semana, né, Juliana? Não, Juliana, semana passada, na verdade, né? Semana passada começou. Então, eu sou o Gaúcho, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou administrador de formação e educador financeiro há 3 anos. Hoje eu dou aula de educação financeira para criança, adolescente, famílias, né? Então, o meu público-alvo é famílias. E todo mundo que tem aí o interesse de aprender a educação financeira. E sou um dos sócios da Blocos Educação Financeira, que também é uma startup aqui do Rio Grande do Sul, que trabalha com o tema ligado aí à gamificação também. Então, a gente tem uma plataforma gamificada para ensinar, né, e para transmitir esse conhecimento para todos também nesse formato de gamificação, com desafios, com pontuação, moedas e tudo mais, né? Então, é uma maneira de incentivar e de trazer aí as pessoas a se motivarem a lidar com as suas finanças. E aí, vamos lá, estou muito empolgado com essa leitura, realmente é um livro incrível, né? Um dos livros que realmente fazem a nossa mente ficar rica, literalmente, né? Não sei se vocês leram, pelo menos viram alguma sinopse, mas aqui a gente vai dar um resumo de todo o livro e vai ser muito bacana aí essa noite aí com vocês. Maravilha, maravilha. Gente, então, como vocês estão vendo, aquilo que vocês aprendem na mentoria Mente Rica sobre o poder das conexões, sobre as parcerias, mas especialmente sobre aquilo que você desenvolve com propósito, isso deixa bem de lado aquela concorrência que não é sadia. Vejam que eu e o Diego trabalhamos com educação financeira e nós estamos juntos trabalhando com educação financeira para ajudar as famílias carentes, por exemplo, através do Instituto Futuro para Todos. Então, quando você vive um propósito firmemente, quando você realmente agrega valor para o outro, você tem certeza daquilo que você entrega para o outro, a concorrência vira parceira. E juntos podemos mais. Dentro da nossa área de educação financeira, é uma urgência nacional, é uma urgência mundial que as pessoas aprendam a se envolver com o dinheiro, aprendam a ter o dinheiro de uma forma saudável para que possa viver uma vida de uma forma saudável. Então, a educação é extremamente importante, mas existem pessoas muito educadas, formadas, com mestrado, com doutorado, que não sabem lidar com o dinheiro. Então, nós precisamos ajudar a todos, aqueles que não têm dinheiro até aqueles que têm dinheiro. E, para isso, nós precisamos uns dos outros. Nesse sentido, quando você tem um negócio que você realmente agrega valor para o outro, nunca se esqueça disso. Não tenha medo da sua concorrência. Conheça a sua concorrência. Conheça o seu trabalho e o da sua concorrência. E, se possível, estabeleça uma parceria para que juntos possam alcançar muito mais as pessoas e entregar valor para muito mais pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu e o Diego, em 2 empresas com o mesmo objetivo, com o mesmo valor a entregar. Quando nós resolvemos falar sobre psicologia financeira, o trabalho que nós estamos desenvolvendo lá, no Instituto, por exemplo, é um trabalho que nós vamos ensinar educação financeira para pessoas que mal têm como alcançar as necessidades básicas. Então, quando nós pensamos na pirâmide de Maslow,
aquela pirâmide em que tem as necessidades básicas, depois começam as necessidades de segurança, e no topo existem as necessidades de autoestima e de realização. Quando a pessoa não tem essa necessidade básica alcançada, que é comida para comer, um teto para morar, energia elétrica, água para beber, fica praticamente impossível nós trazermos para ela toda e qualquer outra coisa que nós queiramos trazer. A proposta da educação financeira, junto com a união de todas as pessoas, é para ajudar essas pessoas para que elas tenham, primeiro, essa necessidade básica alcançada, e assim elas consigam entrar dentro do ecossistema, que eu chamo de ecossistema do dinheiro, que é um ecossistema no qual nós produzimos e todas as pessoas que estão dentro produzindo também fazem parte, ou seja, eu compro do Diego, o Diego compra da Mara, a Mara compra do Vinícius, que compra da Tabata, que compra do André, que compra do Wendel, que compra da Alana, que compra da Giovana, que compra do Diego e que compra de mim. Então, todos nós alimentamos esse ecossistema. Quando nós temos mais pessoas dentro desse ecossistema, nós temos mais dinheiro. Então, não é menos, nunca é limite, nunca é escassez. Nós sempre precisamos pensar no rumo da prosperidade, no rumo de que nós podemos mais. Se nós incluirmos mais pessoas dentro desse ecossistema, nós teremos mais dinheiro. Ou seja, se nós ensinarmos as pessoas educação financeira, educação básica, elas entrarem dentro do sistema para trabalhar e produzir, assim nós aumentamos ainda mais esse fluxo dentro desse ecossistema. Essa é a nossa proposta de levar a educação financeira para todos. Quando nós falamos do nosso livro do mês, o livro Psicologia Financeira, esse livro é muito gostoso de ler, gente. Eu quero fazer, realmente recomendo para vocês. Não pensem que ele aqui vai falar de... Deixa eu ver aqui, a Samara, consegui ativar o áudio. Agora sim. Oi, Samara! Oiê! Tudo bom, querida? Tudo jóia. Então, tá bom. Daqui a pouco vocês vão se dividir em grupos e vocês vão se conhecer, tá bom? Tá jóia. Maravilha. Então, no rumo disso que nós estamos conversando, falando sobre psicologia, de necessidade básica, e de como a pessoa pode realmente começar a aprender, que é uma vez que ela tem essas necessidades básicas atendidas, nós nos deparamos com esse livro, que é o livro Psicologia Financeira. Como eu estava dizendo, é um livro muito, muito prático de ler. Eu gosto de sempre avisar que é livro que tem folha inteira em branco, o povo, né, tem preguiça de ler, então é um livro que tem folha inteira em branco. É um livro que as letras são graúdas, né? O que eu já gosto de fazer assim para vocês não terem medo de ler o livro, gente. Então, letras graúdas, espaçamento. Então, não se assuste com as 244 páginas do livro, porque são 20 capítulos apenas, mais 20 capítulos curtos, com mensagens diretas e objetivas. Então, esse livro, A Psicologia Financeira, ele oferece para todos nós pensamentos e reflexões baseados em estudos científicos sobre riqueza, sobre ganância, sobre felicidade, tudo isso dentro do âmbito das finanças pessoais, dos investimentos e de como você pode economizar para que você seja uma pessoa mais feliz. E por que ele se chama Psicologia Financeira? Porque logo no começo, ele conta uma história de que ele trabalhava, ele o autor, tá? O Morgan Housel. Ele conta uma história de quando ele trabalhava em um hotel e ele encontrou um homem milionário nesse hotel, muito inteligente, que desenvolveu um negócio de grande potencial, e esse homem andava com um maço de dinheiro e ficava se gabando, sabe aquelas pessoas que ficam, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou rico, eu sou milionário. E certo dia ele entregou milhares de dólares para um amigo dele, do Morgan, e falou, vai ali na joalheria e compra moedas de ouro e traz para mim. E beleza, o rapaz foi lá, comprou essas moedas de ouro, ele saiu com toda a garotada, foi no cais e jogava as moedas de ouro no mar, brincando de jogar essas moedas de ouro no mar. Essa era a brincadeira desse milionário que ele encontrou nesse hotel. E ele foi ali tendo uma percepção sobre aquela pessoa que ele estava conhecendo. E um outro dia, na mesma viagem, esse milionário quebrou, alcoolizado, quebrou uma luminária e ficou por isso mesmo, tipo, no Nordeste a gente fala para se amostrar, né? Ele fez para se amostrar, quebrou uma luminária, querendo se aparecer, e o administrador veio questioná-lo, falar por que ele tinha quebrado. Ele disse, você está se incomodando? Toma aqui $5.000
entregou $5.000 em dinheiro na mão dele e disse, vai, não me importuno mais. Compre o que você quiser com esse dinheiro e não vem mais aqui me perturbar. Eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês acham que durou a fortuna deste homem? Então, naquela situação, dessa forma, é bem óbvio que o dinheiro dele não durou muito tempo, e dito e feito, o dinheiro dele não durou muito tempo, ele acabou sem dinheiro e endividado. Mas o que isso quer dizer? Isso inspirou o Morgan a escrever o livro Psicologia Financeira. A compreensão, vendo ali, de que muitas pessoas têm dinheiro, têm inteligência, desenvolvem grandes produtos, mas não sabem lidar com esse dinheiro. Porque lidar com o dinheiro é muito mais comportamento e emoções do que a própria técnica financeira. Então, por isso que nós temos esse livro, Psicologia Financeira, porque é muito mais psicológico, comportamental, emocional e mental do que técnicas financeiras em si. Essa pessoa, assim como muitos ganhadores de Mega Sena, de loteria, perdem tudo porque não sabem jogar o jogo interno do dinheiro, que é mente, emoção, comportamento, ação e comportamento. É sobre isso que esse livro trata. O livro trata sobre falar de dinheiro, atuar na área financeira, cuidar do seu dinheiro e transformá-lo em riqueza, fala muito mais de você como pessoa, do seu comportamento, da psicologia comportamental que envolve toda a sua família, do que sobre técnicas financeiras especificamente. Quando ele começa a falar sobre isso, eu quero, inclusive, trazer para vocês, eu gosto, inclusive, gente, ó, lembrem-se, podem fazer grifos nos livros de vocês, leitura é para a vida. Então, leitura é aquela forma que vocês acham melhor, a forma como vocês vão se lembrar depois, a forma que vocês vão se conectar com o livro. Então, existem várias regras, né? Mas o meu é grifado. Eu coloco isso daqui com lembretes, com palavras-chave do que é, em todo o livro. E aí, meses depois, algum dos meus mentorados fala alguma coisa, e aí eu vou lá, vou aqui direto, ó, abro e falo, você vai ler o capítulo tal do livro de Psicologia Financeira, aí você vai entender. E é assim que eu faço as minhas leituras e indico para vocês, mas vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Mas como eu quero trazer aqui para vocês? Eu gosto de ler os trechos do livro, porque eu quero que vocês sintam como é que é a leitura, qual que é a didática do autor, como é que o autor conversa conosco. Então, ele diz aqui, ó, no capítulo 1, a premissa deste livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E vocês já viram pessoas analfabetas que têm muito dinheiro? Já, né? E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de se ensinar. Olha aí o desafio da mente rica, gente! Uhul! Mesmo para pessoas bastante inteligentes. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. É nesse linguajar que o autor trabalha nesse livro, uma linguagem simples e direta. Então, vocês vão ter muita facilidade em ler esse livro, porque ele tem uma linguagem muito tranquila. Ele traz um outro exemplo de um faxineiro dentro dessa ótica de comportamento, tá? Ele conheceu um faxineiro, o Red Lips, que ele coloca ainda nesse primeiro capítulo, e esse faxineiro, tranquilo, desde os 17 anos que ele trabalhava na limpeza das ruas, trabalhava na limpeza de escolas e tal. Quando esse homem morreu, gente, aos 90 e poucos anos, 80, o homem tinha $8 milhões. Foram descobrir que o homem tinha $8 milhões depois que ele morreu, que ficou herança para separar. E aí, no livro, e aí eu só estou dando aqui o spoiler, que é para dar aquele gostinho, né, Diego? Que a gente também não pode contar tudo, né? Que a intenção aqui é incentivar a leitura. Não dá para falar tudo, porque eu quero que vocês confiram no livro. No capítulo 1, ele já traz essa história.
Ele morreu, ele já tinha 8 milhões de dólares que ele conseguiu desde os 17 anos dele, aplicando de moedinha em moedinha. Moedinha em moedinha. O que foi isso? E agora, na ideia de que isso pode acontecer com todos nós. Por quê? Quando você lê um livro, o interessante é que você observe como é que você pode colocar ele em prática na sua vida. A leitura de livro não é aquele negócio para ficar lá na estante. Ah, eu li aquele livro, que bacana, mas tá aí, o que você fez? Qual que é a diferença que esse livro fez na sua vida? Então, quando a gente lê um livro desse, nós temos que pensar como aplicar isso aqui na minha vida. Como é que você pode aplicar isso na sua vida? Primeiro, isso derruba aquela crença de que não tem dinheiro, não consegue investir. Porque se um faxineiro estava investindo de moedinha em moedinha, e aos 90 anos ele tinha 8 milhões, ele continuou com a vida dele do mesmo jeito, que ninguém nem ficou sabendo, ou seja, ele não quis ganhar status, não ficou se amostrando, não ficou comprando coisas, nem consumindo coisas. Ah, mas, Ju, ele não usou aquilo que ele poderia ter usado. Aí é outro paradigma. De certo, ele poderia ter usado? Poderia. E poderia ter feito? Poderia. Mas a discussão aqui é acúmulo de riqueza. As pessoas sempre dizem, eu não vou investir porque eu não ganho para investir. Olha o exemplo que nós temos. Um faxineiro, se ele ganha, ele estava investindo lá as moedinhas dele, conquistou, acumular, você também pode. Aí o pensamento que vem quando você lê um trecho desse num livro é, eita, se ele pode, eu também posso. Como é que eu posso começar? O que eu posso fazer? Faz sentido, gente? Quando ele conta essa história, ele também diz mais para frente que nós não podemos estudar finanças. Isso é extremamente importante, gente. Nós não podemos estudar finanças como se fossem regras matemáticas, porque finanças é muito mais comportamento. Então, é muito mais uma habilidade pessoal do que a habilidade técnica. E quando ele coloca isso, é importante nós pensarmos que lá nas escolas, por exemplo, agora existe um movimento, não é um movimento, mas por lei, desde 2010, tem que ter educação financeira nas escolas. Porém, só agora que estão colocando a educação financeira nas escolas. E o que está acontecendo? Estão confundindo a educação financeira com matemática financeira. E o povo está ficando mais traumatizado ainda. O povo que vem participar do Mente Rica Teens, os adolescentes, vem que não quer nem saber de finanças, porque estão ensinando nas escolas matemática financeira. E matemática financeira não é o estudo de finanças pessoais. A pessoa fica mais revoltada, ela fica mais longe ainda daquilo. Então, um outro aprendizado importantíssimo desse livro é que não se trata somente de planilha, de contas, de matemática, de física, trata-se de comportamento, de humanas, de pensamentos, de emoções. Pode falar, Di. E até eu dou aula numa escola, né, para o 8º e 9º ano de educação financeira, né, mas pela norma da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, a ideia, nesse primeiro momento, ela ser de uma forma transversal, né? Então, o professor de matemática vai falar um pouco de história, de geografia, né? Então, quando chega na matemática, realmente fica muito racional somente, né? Então, a gente vê o quão é bacana trabalhar o tema com os jovens, eles super aprendem, assim, né? Então, é muito... A Ju também trabalha com jovens e a gente vê o quanto eles aprendem e eles já estão no meio. Eles estão trabalhando com dinheiro diariamente, né? A gente acha que não, mas eles estão ali vendo na internet promoção, estão vendo muito marketing, né? E principalmente em cima deles. Então, é muito importante trabalhar esse tema com esse público, né? Exatamente. E é aquilo, né, gente? Dentro da educação, o quanto mais próximo você estiver dessa pessoa, do universo dela, da vivência dela, mais próximo você está de ter um resultado com ela. Então, se a criança ou adolescente tem dificuldade com o tema, porque você está trazendo da abordagem de matemática, traga outra abordagem. Todo mundo pode aprender. Todos nós temos a capacidade de aprender e de ter resultados. Porém, cada um de nós tem um perfil. Cada um de nós tem uma experiência de vida. Cada um de nós tem uma forma de aprender. Uns aprendem mais ouvindo, outros mais vendo, outros mais interagindo. Então, nós educadores, sejamos eu e o Diego, educadores financeiros, ou sejam vocês,
avós, pais, mães, tios, ou vocês que educam a si mesmos, tá? Você precisa entender o teu perfil. Você que se educa, você que faz cursos, você que lê livros, você precisa compreender qual é o teu perfil de aprendizado também, para que você seja mais assertivo para você mesmo. Um dos outros fatores que ele coloca no livro, ele é bem enfático, ele diz assim, claramente no capítulo, ninguém é louco. Ninguém é louco. As decisões que algumas pessoas tomam em relação ao dinheiro, nós podemos pensar que são decisões equivocadas. Porém, todas as decisões que as pessoas tomam em relação ao dinheiro, elas são tomadas de acordo com o seu modelo mental e com as informações que essas pessoas têm sobre dinheiro. Essas pessoas que aprendem de forma diferente, que vivem de forma diferente, elas tomam decisões de forma diferente. E essas decisões, elas estão ancoradas nessas experiências que essas pessoas têm. Então, quando ele diz aqui no capítulo, ó, toda decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição naquele momento, associada ao modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Então, como é que vocês podem entender um pouquinho mais? Uma pessoa que viveu na época da ditadura tem uma forma de pensar sobre dinheiro e de ver o mundo totalmente diferente de uma pessoa que não viveu na época da ditadura. Uma pessoa que viveu o momento inflamado da inflação, que trabalhava agora, recebia agora, tinha que correr no mercado, porque senão, se não corresse no mercado, amanhã o dinheiro dela já não valia a mesma coisa, ela tem uma forma totalmente de pensar, totalmente diferente de pensar sobre o dinheiro, de pensar sobre o futuro, veja bem, e de pensar sobre investimento. Uma pessoa que viveu um período de guerra tem uma forma de pensar sobre dinheiro e educar totalmente diferente de uma pessoa que está vivendo nos dias de hoje. Então, essa é a prova de que não adianta ficar cobrando do outro que ele pense igual a você. Ou julgar o comportamento do outro. Mas como é que a pessoa faz aquilo? É um absurdo essa decisão que ele teve com o dinheiro dele. Nós não estamos no lugar dele e não vivemos a mesma experiência que ele. Mas, neste sentido, tudo é possível. A pessoa pode ter aquele paradigma de quando ela viveu e formou o modelo mental, mas ela pode aprender outro. Ela pode ressignificar. E essa é a importância. Você que está lendo o livro, pensar, cara, qual que é o meu modelo mental? Sempre pensando, gente, como é que eu posso colocar o aprendizado desse livro na minha vida? Qual é o meu modelo mental, hein? Como é que eu penso sobre dinheiro? Como é que eu funciono em relação às minhas finanças? Isso está me ajudando ou me atrapalhando? Como é que eu posso mudar? Então, cada vez que você vai avançando no conhecimento, procure sempre se colocar naquele lugar de aprendizado. O próximo ponto que ele traz, trazendo de novo a experiência de vida, é sorte e risco. O quanto tem de sorte nas pessoas que têm sucesso financeiro? E aqui ele traz algo bem diferente do que a maioria das pessoas trabalham sobre finanças, porque existe um movimento, é um movimento forte e necessário, é até um movimento da psicologia comportamental, que é onde empurra, né? Vai lá, você pode, você é capaz, eu confio em você, vai mesmo, você tem que trabalhar, você pode, acontece, isso vai. Só que quando você traz isso para a construção de fortunas, até mesmo quem é muito envolvido na psicologia comportamental pensa assim, cara, teve um pouco de sorte aí. Teve muito comportamento, mas também teve sorte aí. Então, o Morgan, ele traz esse tema que é delicado dentro de finanças, porque dentro de finanças a tendência é falar que você pode. Tem um livro que chama Na Raça, do pessoal da XP. É nesse movimento, você vai construir sua riqueza, você pode. Só que quando você analisa o comportamento, você fala, eu acho que teve sorte aí, o cara acertou na mão nisso daí, não foi só o comportamento. É importante nós sabermos disso, não para a gente se vitimizar, de falar, tá vendo aí? Uns têm sorte, outros não têm sorte. Não, vitimização jamais, a gente não ajuda nada, nunca. Mas é naquele sentido de também não se cobrar tanto, porque também não ajuda. Tem um vídeo que eu fiz lá no YouTube que se chama O Poder do Soltar. Se você fica pressionando demais a você mesmo ou a uma situação, você deixa de abrir espaço para a solução.
Então, quando você foca demais no que você está fazendo e fica só trabalhando, trabalhando e não aparece resultado, você tem que soltar um pouquinho para ver a solução aparecer, para pensar nessa hipótese de solução. Então, quando o Morgan traz isso sobre sorte e risco nesse livro, é um momento de se refletir, é um momento de falar, tá vendo? Nem tudo é só essa gana toda de trabalhar. Nem tudo é essa força toda mental que eu tenho que colocar o tempo todo, porque isso cansa, isso traz também um certo, tá, eu não consigo, né? Eu já fiz de tudo e não consigo. Então, existe, no desenvolvimento financeiro, alguma parcela de sorte em alguns investimentos. Isso é fato. Quando você tem essa consciência, aí ele vem com a machadada, né? Por quê? Existe o movimento da pessoa que trabalha o comportamento, que lida com a educação financeira, que economiza, que investe, aí ganha dinheiro, e aí ela se acostuma com aquilo, de ganhar. Acostuma-se a ganhar. E aí ela só quer ganhar. Então, no capítulo 3, ele vem e trata nunca é o suficiente. Então, você vai continuar fazendo, e nunca é o suficiente para você. E aí, esse capítulo do livro é muito bonito, gente, porque é um capítulo que traz à tona a humildade, que traz à tona a nossa relação com o nosso próprio eu, que o nosso próprio eu não precisa de tudo isso, né? Não precisa de toda a nossa busca, não precisa de toda essa nossa ansiedade. Então, qual é o limite desse buscar? Né? Qual é o nosso suficiente? Aí aqui ele diz que um determinado rapaz ganhou mais dinheiro em um único dia do que Heller ganhou em sua vida toda. E aí esse Heller responde para ele, tudo bem, ele pode ter ganhado tudo isso, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. Ele disse, o quê? Eu tenho o suficiente. Uau! Eu adoro essas coisas, gente. Que coisa linda! Eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. Eu tenho o suficiente. Qual é o nosso suficiente? Quantas e quantas pessoas, isso é muito importante, nós temos que realmente falar sobre isso, sobre esse suficiente. Eu vou ler um outro texto aqui para vocês. Eles já tinham uma riqueza, falando de um casal, eles já tinham uma riqueza inimaginável, olha bem, inimaginável, prestígio, poder e liberdade. E jogaram tudo para o alto, porque queriam mais. Eles não tinham noção do que era suficiente e acabaram perdendo o que tinham para conseguir o que não precisavam. É importantíssimo nós termos essa consciência. Essa consciência de não tem nenhuma razão de você arriscar o que você tem pelo que você não tem e não precisa. Ah, Ju, como é que isso acontece na vida? Eu vejo isso todo dia, gente. Eu vejo isso todo dia. Sabe em que situações? A pessoa tem o dinheiro dela guardadinho, aí vem alguém com uma promessa de ganhar com criptomoeda, por exemplo, tá? Ah, se você investir, você vai ganhar o triplo, o quádruplo. Aí a pessoa entra numa pirâmide e perde aquilo que tinha. Ah, mas se você entrar num negócio para ficar comprando e vendendo carro, você pega todo o seu dinheiro, a pessoa pega todo o dinheiro que ela tem guardado e compra um carro com a promessa de que vai vender esse carro e vai ganhar um terço, vai ganhar um quarto, vai ganhar um quinto, vai ganhar não sei quanto, e ela perde aquilo que tinha. Então, quando você está cuidando das suas finanças, primeiro, estabeleça o teu suficiente. O que é suficiente para você? E quando você estabelece, você tem sempre em mente que não faz sentido você arriscar o que você tem para conseguir o que você não tem e não precisa. Isso é importante. Dentro desse contexto, como é que faz isso, Ju? Porque dá aquela vontade, né? A gente fica nessa ansiedade. É sempre você pensar que o que faz você estar nesse movimento é a comparação social. Essa comparação social é um problema. E por que é um problema? Porque o teto é muito alto dessa comparação social. A diferença é muito alta. Então, quando você entra nesse processo de comparação, primeiro, que gera muita dor, e segundo, fica muito longe de você. Se você estabeleceu o suficiente, você se compara com você mesmo, não com o outro.
Estabeleça o teu suficiente, aquilo que é para você. Aí, quando vier a comparação, você compara com você mesmo, com aquilo que você quer e não com o outro, que não tem nada a ver com você. Faz sentido, gente? Vocês acham que dá para aplicar isso na vida? Então, até aproveitando nesse capítulo 3, como a Ju falou, realmente, para mim, é um dos melhores capítulos, né? Porque ele realmente foca muito nessa relação do suficiente. E um dos livros até que tem muito a ver com esse capítulo é A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. Não sei se você já comentou com o pessoal sobre esse livro. É um livro muito bom, é bem curtinho também. Ele fala justamente disso, né? De nós vermos o nosso suficiente dentro das nossas possibilidades, né? Ainda mais hoje com a questão da rede social, a gente vê aquelas pessoas milionárias e ninguém vai postar nas redes sociais que está com dívida ou que está mal ou que está, né? Então a gente tem que saber filtrar isso, né? Então esse capítulo é muito bacana por isso, né? Daí, na sequência, no quarto capítulo, ele fala muito mais na parte até de investimentos. Ele entra na parte de compostos e confusos, que ele entra bem na questão dos juros compostos, né? Eu não sei se aqui o pessoal já investe, ou está investindo, ou está começando, né? Ou já está naquela questão de justamente de virar a chave da mentalidade, né? Então, ele fala muito, traz o exemplo do Warren Buffett, que é o maior investidor aí do mundo, há alguns anos, um senhorzinho de 90 anos, né? Não sei se todos conhecem ou já ouviram falar, provavelmente sim, né? Ele tem 90 anos, mas ele investe desde os 10 anos, né? Então, essa que é a maravilha dos juros compostos, é o tempo. O tempo é o maior ativo que a gente tem, né? Então, se você começar a investir hoje, né, é o melhor momento de começar a investir agora. Então, agora vocês, ou seus filhos, seus netos, né, me amarem. Então, a gente tem que começar a investir o quanto antes, porque o tempo é o maior ativo que a gente tem, né? Então, ele fala muito sobre isso. Por exemplo, ele diz que o Warren Buffett, ele conseguiu aí ele tem 85 bilhões de dólares, né? Então, não é pouca coisa, mas deste valor, 81 bilhões ele conseguiu após os 65 anos dele, né? Então, é justamente a curva dos juros compostos. Até eu tenho aqui uma curva, eu posso mostrar para vocês aqui. Claro que não chega nos números do Warren Buffett, né? Eu vou trazer muito mais para a nossa realidade. Vou compartilhar aqui rapidamente. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Então, aqui é uma calculadora, né, do simulador de juros compostos. Então, vamos pensar que a gente começa a investir R$1.000, né? E que nesses R$1.000 a gente invista 500 mensalmente. Aqui não é impossível, acredito, para ninguém, né? Uma taxa de juros de 1%, que hoje é o que o mercado está pagando, principalmente com o momento atual que a gente está vivendo de altos juros, né? Num período de 30 anos. Mas eu já estou com 30, vou ter lá 60 anos. Bom, você pode chegar com 60 anos com 1.700.000 ou chegar com 60 anos sem nenhum valor, né, na sua conta, ou com dívida. Ou a gente acaba pagando, na verdade, às vezes, um financiamento de 30 anos, pagando 3 vezes um apartamento, né, ao invés de investir. Então, E aqui, trazendo essa questão dos juros compostos, da curva que ele traz, né, a gente vê que no início é uma curva bem parecida, mas no final, aqui, depois dos 200 meses aqui, ela fica realmente muito exponencial, né? Então, é muito bacana tu ver o quanto o tempo é fundamental na questão dos juros compostos. Ou seja, nesses 30 anos, né, nessa simulação, você vai colocar do seu bolso R$181 mil. E 1.600 é só de juros compostos. Então, é muito legal assim, a gente olhar por esse lado. Que a gente acaba achando, até não sei se é no capítulo 4 ou um outro que ele fala, que a gente tem a nossa mentalidade é muito mais fácil linearmente, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2, vai ser 16. Mas a gente botar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente já começa a se perder, né? A gente começa a querer multiplicar. Então, é muito difícil a gente ter essa visão exponencial, né? E que é o que os investimentos trazem para nós, né? Agora, só não sei como eu faço para parar de compartilhar. Deixa eu aprender aqui. Quando você sobe um pouquinho para cima... Aí. Sim, consegui. Beleza.
Então, essa parte é muito bacana que ele traz. E uma das coisas que eu até ia comentar no início, né? A Jo começou ali, ele traz muitas histórias. Então, cada capítulo é uma história. Então, realmente é uma leitura muito fácil. Então, são 20 capítulos. Se você reservar, digo para vocês, 40 minutos por dia. Claro, depende muito do nível, né, da velocidade ali. Mas 40 minutos por dia, uma hora, você consegue ler esse livro em 20 dias, lendo um capítulo por dia, né? Porque ele é uma leitura muito tranquila. Né? Então, ele sempre traz uma história. No capítulo 4, ele traz muita questão do Warren Buffett, trazendo essa questão, né, do tempo que ele investe desde os 10 anos. E a média dele de investimentos, de retorno financeiro, é de 22% ao ano. Essa é a média do Warren Buffett, né? Dentre os seus 80 anos de investimento, né? Então, realmente incrível o quão ele conseguiu superar, inclusive, várias crises. Tá? Então, e manter isso é muito difícil. Então, uma outra palavra que é incrível, que é muito importante vocês terem na mente rica de vocês, é a consistência. Né? Então, que nem eu dei aquele exemplo dos R$ 500, se você começar a falhar 1, 2, 3 meses, você não vai atingir aquele número. Né? Então, é importante ter a consistência, né, na linha de vocês. Então, o Warren Buffett ele não é o melhor investidor de todos os tempos. Ele é o mais constante. Então, ele traz o outro exemplo do Jim Simons, que daí sim, é o melhor investidor nos últimos anos em rentabilidade. Então, nos últimos 33 anos, que ele começou a investir desde quando eu nasci, são 33 anos, ele teve 66% de rentabilidade ao ano. Então, é incrível a rentabilidade dele. Mas ele tem 21 bilhões de dólares. Né? E eu falei do Warren Buffett, tem 84 bilhões de dólares. Né? E se fosse fazer o cálculo desse Jim Simons, se ele tivesse começado a investir no mesmo período do Buffett, teria um valor impossível de calcular, assim, quadrilhões de dólares, assim, é absurdo. É justamente porque ele começou a investir depois, esse ritmo de investimento depois dos 50 anos. Então, para fechar esse capítulo 4 é consistência, né, ter essa relação de manter seus investimentos, começar hoje. Né, comece com 50, 100, 200, 300 reais, o que tiver dentro da sua capacidade. E isso você vai aumentando dentro da sua realidade. Né? Então, isso é muito bacana. Vocês querem fazer algum comentário sobre esse capítulo? Eu posso seguir? Pode seguir. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade. Isso, fiquem bem à vontade. Eu acho que é legal até a troca. Levanta a mão, pergunta. No quinto capítulo, ele fala também, e o legal é que cada título já é um insight, assim, né? Tu pode ficar ali uns 5 minutos pensando só no título, né? Já é uma machadada. Beijo, Mara. Mara tá saindo lá. Beijão. Tchau, Mara. Obrigada, ótimo ter querida, pela sua presença. Mara, lá de Florianópolis, gente. Queridona. Nossa querida. E ele fala... O título já diz, eu acho que só com o título vocês já podem começar a refletir. Ficar rico versus continuar rico. Daí vai muito também ao que a gente comentou antes sobre vencedores de Mega Sena, vencedores aí de Big Brothers, e hoje esse pessoal que está nas redes sociais e mídias sociais, eles estão tendo uma riqueza muito rápida, mas muitos, da mesma maneira que eles estão ficando ricos, eles estão ficando pobres na mesma velocidade, porque eles não têm a mentalidade de riqueza, né? Eles não construíram uma mente rica. Né? Então, é muito mais fácil, né, vamos dizer assim, tu ficar rico do que, propriamente dito, tu continuar rico. Né? Isso é muito interessante de ter essa relação. Né? E ele traz um exemplo de 2 investidores, ambos eram muito bons em ficar ricos, mas não em manter ricos, e ambos tiraram as suas vidas por terem aí problemas financeiros. Então, eles ficavam ricos, mas, da mesma maneira, eles acabavam perdendo tudo. Né? Então, essas histórias desses 2 investidores eram da época de 29, né, 1929, que foi a primeira grande crise dos Estados Unidos. Né? Então, que os investidores acabaram perdendo muito do seu patrimônio, muito parecido com o que aconteceu com a pandemia. Né? Eu acredito que os números tenham sido muito maiores lá naquela época. Mas um deles acabou perdendo
todo o dinheiro nesse primeiro dia da crise de 29 e acabou tirando a sua vida aí por ter entrado em dívidas, né? E o outro, ele acabou fazendo o jogo inverso, né? Ele acabou pegando esse dinheiro, nessa crise de 29 ele triplicou o dinheiro que ele tinha, porque ele fez uma jogada ali, né, de financeira e acabou ganhando muito dinheiro. Mas ele continuou tendo, como ele teve essa, e até um outro conceito que nem tem nesse livro, mas aquela questão, né, da confiança excessiva, né, ele acabou tendo essa confiança exacerbada e ele acabou tendo começou a arriscar muito, arriscou até que um momento ele quebrou. Então perdeu todo o dinheiro que ele tinha construído e também acabou tirando a sua vida. Então a gente vê o quanto o dinheiro mexe com a nossa mente, né? Com a nossa parte psicológica, com a nossa família, com tudo, na verdade, né? A questão da qualidade de vida, o bem-estar, tudo mexe, o dinheiro mexe com tudo, não tem como fugir disso, né? Então, aproveitando que a Alana colocou ali, ó, Stephanie Matos diz que comprou uma mansão de 3 milhões e paga 107 mil por mês. A outra influenciadora só guarda o dinheiro, né? Então, isso é legal também, essa questão, né, do quanto esses influenciadores estão influenciando essas novas gerações, né? Eu tenho um enteado de 13 anos, ele só vê esses youtubers que têm muito dinheiro, que ostentam com carros, com mansões, e acaba parecendo que é muito fácil, né? Mas e aí? Será que eles vão conseguir manter isso, né? Isso é bem complicado. Também ele fala muito nesse capítulo da rotatividade dos mais ricos do mundo, né? Em torno de 20% vai trocando sempre, todo ano vai trocando, porque as pessoas acabam ficando muito ricas e acabam perdendo, né? Acabam saindo dessa lista. Tipo, Warren Buffett é um que está há muitos anos na lista. Mas a gente vê quanto tem a rotatividade. E as pessoas elas têm que estar sempre inovando, sempre trazendo coisas, principalmente os empreendedores, né? Trazendo coisas novas. Então, se você vê os mais ricos do mundo hoje, são os que investiram na inovação, no empreendedorismo. Então, nós vamos ver ali o Elon Musk, que é o da Tesla, o Jeff Bezos, que é o da Amazon, o Zuckerberg, que é o do Facebook, que agora está trazendo esse tal do metaverso aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, e eles estão sempre inovando e trazendo coisas novas, né? Mas uma outra palavra, se o capítulo anterior traz a palavra, acredito que consistência como uma grande palavra daquele capítulo, esse eu trago sobrevivência. Então, a gente tem que sobreviver nesse mercado maluco de investimentos, né? A gente não pode colocar todo o nosso patrimônio em criptomoeda. Por exemplo, que pode acontecer, que aconteceu essa semana, que caiu 20% do dia para a noite, sem uma explicação propriamente dita. Houve a pandemia, caiu a Bolsa de Valores 50%. Então, a gente tem que estar... nós temos que nos mantermos vivos, né? Isso é muito na questão da diversificação, né? Então, a gente tem que diversificar o nosso patrimônio, nossos recursos que a gente tem. Temos bastante isso, assim, na Mente Rica. Acho que todos os educadores financeiros, mas especialmente na Mente Rica, porque isso tem muito a ver com a forma como você lida com esse risco. Então, o que significa, André? Ai, acabou o seu vídeo, já voltou. O que significa, André? É aconselhável, sim, que nós façamos uma carteira diversificada, incluindo o risco. Por quê? Quanto maior for o risco, maior é a rentabilidade. É fato. Então, isso é bem explicado na Mente Rica, por exemplo, e o Diego também explica na Educação Financeira. O mercado de investimentos, se você vai investir e você quer segurança, você ganha menos. Então, a rentabilidade é menor porque você está pagando pela segurança de ter o seu dinheiro naquele dia, do jeito que você colocou, com a rentabilidade X. Então, existem os pré-fixados. Dentro da renda fixa, o nome já diz, é renda fixa. Você já sabe quando você vai ganhar. Só que você ganha menos para saber disso. Para ter a certeza. Ou seja, você está pagando pela segurança. Tudo tem seu preço. Aqui no livro também fala. Tudo tem seu preço. Essa segurança do investimento tem seu preço. Agora, quando você investe na bolsa, na renda variável, o nome já diz, é renda variável. Você paga para ver.
Então, você está apostando, é como se fosse você está jogando ali, principalmente se você não conhecer, né? Se você não conhecer de empresa, se você não conhecer de mercado, é um jogo. Você joga e aí você aguarda para ver. Às vezes você vê rápido, às vezes demora. É interessante fazer uma carteira diversificada, com renda variável e renda fixa. Agora, depende da pessoa, do investidor, quem está começando, o quanto ele se sente confortável com aquilo. Porque o que acontece, André? A pessoa que não tem preparo, se ela investe o dinheiro que ela não tem na bolsa, ela fica louca. Ela não dorme de noite. Se ela perder qualquer 10 reais, ela já fica endoidecendo. Ai, Ju, estou perdendo meu dinheiro, não sei o quê. Então, não vale a pena, porque é psicológico. É muito mais psicológico e comportamental do que números em si. Agora, quando você já sabe, então, por exemplo, você, André, nós vamos avaliar, você já tem uma reserva de emergência na renda fixa. Você já tem o dinheiro destinado para todas as suas despesas, está pagando tudo em dia, está tudo certinho. Então, nós vamos colocar um percentual na renda variável. André, nós vamos colocar 20% na renda variável. Você está confortável com isso? Tô, Ju. Então, você sabe que você pode perder esses 20%. Você está ciente? Estou ciente. Assim como eles podem virar 30%. Assim como eles podem virar 35%. Mas você pode perder os 20% inteiros. Você está preparado? Tô. Aí vamos ver. Então, é sim interessante, porque o dinheiro vai crescer mais rápido, só que você se expõe. E aí tem gente que não está preparado para isso. Então, toda análise, tudo depende do indivíduo. O quanto o indivíduo está preparado para se expor a esse risco. Se ele não tiver, não tem problema. A gente começa com 2%, aí ele vai vendo, aí ele vai aprendendo, vai amadurecendo, né? Esse é o processo. Aí aumenta para 5%, aí ele vai amadurecendo. Então, o indivíduo, o ser, ele vai crescendo financeiramente como ele cresce intelectualmente e emocionalmente. Faz sentido? O perfil do investidor ele vai mudando, alterando de acordo com o teu Com nível de conhecimento, dele. né, com o teu amadurecimento, inclusive com o teu momento de vida. Né? Hoje, daqui a pouco, tu está num momento de vida que tu está propenso a arriscar um pouco mais. Mas daqui a pouco você já está com 2 filhos, já está entrando perto da aposentadoria, tu não quer arriscar aquele valor, né? Então, tudo depende, né? A palavra que eu gosto sempre é depende do momento. Eu tenho uma frase do T. Harv Eker, que é, inclusive, uma frase mantra da Mente Rica, é os seus rendimentos crescem na medida que você cresce. Então, à medida que você cresce emocionalmente, intelectualmente, que você amadurece, que você compreende tudo isso, aí seu rendimento cresce também. E até aqui ele fala, tem um trecho que ele comenta que é bem legal, que é justamente nesse ponto, tá, André? Olha só. Ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista e se expor. Porém, manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Requer humildade e o medo que você conquistou possa ser retirado de você com a mesma rapidez. Né? Então, são coisas opostas, que daí sim a gente tem que ter uma mentalidade rica, tem que ter essa possibilidade de usar um pouco mais do racional, mesmo sendo coisas emocionais. Né? Até tem outro livro, na verdade eu até tirei todos os livros que eu tenho aqui de psicologia financeira para mostrar para vocês, né? Tem outro que eu não tenho aqui ele físico, eu tenho ele online, que eu vou mostrar aqui para vocês, que fala muito nisso também, ó. Que eu vou mostrar para vocês, é esse aqui, ó, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Também é outro livro, aí já fica a dica aí do grupo ano que vem, botar aí na Masterclass aí. É um livro muito bacana que justamente diz isso, né? A gente é previsivelmente irracional. A gente não é racional, a gente né? A gente lida muito com as emoções. Tá? Então, relacionado a isso que tu comentou, André, é muito essa questão do tu colocar um percentual do teu patrimônio para arriscar, para botar ali 5%, 10% e o quanto tu te sentir à vontade. Mas, como a Ju falou, mesmo na renda variável, tu pode ser conservador. Né? Tu pode ter empresas aí, blue chips que falam, empresas grandes, né? Empresas que dificilmente vão quebrar. Então, tu fica tranquilo. Mas tu pode pegar uma empresa aí, que eu brinco muito que hoje é que está subindo e descendo todo dia, que é a Melius, que é a Cash 3, que eu digo que é a Cash Coin, né? Porque ela tá, tipo, hoje subiu 15%, caiu 10% amanhã, é uma loucura. É a Cash Coin. Então, assim, tu pode botar esse dinheiro nessa empresa e ver o que vai acontecer, entendeu? Tu pode ganhar 15% em um dia, né? Então, isso é possível também. Mas
como eu estava voltando um pouquinho, ele fala, então, esse capítulo principalmente dessa questão, sobrevivência. Então, deixe o seu percentual ali de segurança, né? Então, é um termo que o Nassim Taleb fala muito, que é preciso evitar a ruína, né? E quem fala muito nisso, até o Thiago Nigro, o Primo Rico, ele fala muito nisso. Cara, tu tem que evitar a ruína, né? Tu não, sempre tem que estar no jogo, tu não pode sair do jogo, né? E isso vai muito dessa questão da mentalidade, porque a gente, às vezes, acaba, por exemplo, essas questões de criptomoeda e dessas pirâmides, né? Então, tu pode, daqui a pouco, colocar todo o teu dinheiro ali e virar pó do dia para a noite. Buenas. E, por fim, dessa parte aqui... antes disso, outro termo que eu achei bem bacana é a gente ser o quê? O otimista sensato. Então, sim, nós termos otimismo, nós sermos otimistas e sim acreditar no que a gente está fazendo, mas a gente tem uma certa sensatez, né? Não fechar os olhos, botar uma venda e achar que tudo vai dar certo e tudo mais, né? Bueno. E o capítulo 6, né, para finalizar esse primeiro bloco, ele fala assim, devagar e sempre. Então, também já é mais um título que já dá uma excelente reflexão, né? E também traz esses últimos 2 capítulos em conjunto, porque se o Warren Buffett ficou rico dos 10 anos até os 90 anos, é porque ele investiu devagar e sempre, né? Ele teve essa constância, que nem a gente falou, né? E essa questão também da diversificação, os capítulos eles acabam se entrelaçando de alguma maneira. Então, agora vindo aqui, olhando aqui, fica muito mais claro, né? Então, essa questão de tu botar 5% numa coisa que pode ser mais arriscada, ele traz aqui um exemplo de um comprador de artes, né, que tinha lá na Alemanha no século passado, que ele comprou centenas de obras de arte e jogou no universo lá para ver qual delas ia valer alguma coisa. E dentre as centenas que ele tinha um Pablo Picasso lá, que acabou sendo avaliado em milhões de dólares. Né? Então, ele ganhou muito dinheiro com um quadro dele que ele tinha. Né? Então, ele acabou diversificando no mundo das artes e acabou ganhando, né, muito dinheiro com algumas obras que teve, sim, sucesso. Mas ninguém vai falar dos insucessos. Né? Sempre vão falar só do sucesso. Então, para quem está empreendendo também, ou para quem está nesse mundo agora de investimentos, você pode errar, e não é problema nenhum. Você não pode simplesmente ficar fora do jogo, né? E se errar, aprender com o erro, né? E também ver o que você pode vir a melhorar num próximo momento. Também ele traz o exemplo do Walt Disney, que antes dele ter tido sucesso, ele teve mais de 400 desenhos animados, até um dar certo, que foi o primeiro que deu sucesso dele, foi a Branca de Neve, que ele ganhou 8 milhões de dólares, que daí sim virou o Walt Disney conhecido. Depois veio o Mickey, depois veio tantas as outras coisas, mas ele teve muitos erros, né? Ele errou muito, então isso também é bacana. E ele fala nas questões dos projetos que têm cauda longa. O que seria cauda longa? São projetos que têm uma possibilidade de crescimento exponencial muito rápido. Né? Então, ele traz exemplos da Apple, do Google, do Facebook, que são os atuais, mas se tu ir para trás, vai ter a Ford, vai ter sei lá, tantas outras empresas que existiram no passado que até hoje, daqui a pouco, já não são tão relevantes, né? Então, ele traz isso nesse capítulo 6, né? Então, ele diz assim, você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Então, você pode sim errar, desde que você não fique fora do jogo. Né? Então, o capítulo 6 é basicamente isso, né? Mas os 3 eles acabam se conversando nessa questão. Então, constância, viver na sobrevivência e sim investir um percentual que seja baixo ali em algo que pode ter um potencial muito grande, que daí sim você pode vir a transformar a tua vida financeira. Ju, agora é contigo aí. É isso aí, gente. Inclusive, assim, já passaram aqui pela Mente Rica, no nosso Clube do Livro, no nosso Mente Rica Masterclass, o livro Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece e O Homem Mais Rico da Babilônia. Entre todos os livros mais famosos de finanças, nós sempre estamos trabalhando aqui na Mente Rica, na nossa mentoria continuada. E um dos aprendizados muito importantes e que servem para vocês já colocarem em prática, que também vem de encontro com a psicologia financeira, é o Pague-se Primeiro. Então, muitos de vocês devem estar pensando, mas Ju, como é que eu começo a fazer isso?
né? Como é que eu começo a fazer? Então, viu a curva aí que o Diego mostrou, que é a curva dos juros compostos? Eu sei que vocês escutam bastante sobre isso. Aqui nós estamos falando sobre a psicologia desse movimento de você começar a investir. Então, uma técnica que também é um comportamento é o pague-se primeiro, que significa, ao invés de você receber o seu ordenado, rendimento, a sua renda, você recebeu o seu dinheiro, ao invés de você ir diretamente pagar as contas, você primeiro tirar um percentual para você investir, para você guardar. Quando nós falamos em investimento, gente, investimento é como eu disse, existem investimentos em renda fixa e em renda variável. Existem diversos tipos de rendimento. Quando você não tem dinheiro guardado, você primeiro forma o teu colchão de emergência, tá? Que é a sua reserva de emergência, que é um dinheiro que você vai colocar na renda fixa, com segurança, uma coisa conservadora e com liquidez imediata, que é uma coisa que você vai, tipo, tirar na hora que você precisar. Mas você precisa formar esse colchão, tá? Antes de ir para a renda variável. Tem que formar esse colchão antes de ir para a renda variável. Preste bem atenção nisso. Vou falar pela terceira vez. Uhul! Formar o colchão de emergência antes de ir para a renda variável. Porque quando faz o contrário, a choradeira na certa. Tá? Então, assim você vai se preparando, se preparando. E aí, como é que você faz isso? Não importa quanto você ganha, importa a sua atitude. De verdade. Porque você pode investir R$15, R$30, R$40, porque com certeza isso daí é dinheiro de uma pizza. Não, R$15 não dá para comprar pizza, nem lanche. R$40, R$50 vai ser dinheiro de pizza. Então, você pode receber, Ju, não tem dinheiro, nossa, mas você deve comprar uma pizzazinha, você deve comprar um negocinho, uma besteirinha aí, né? Pega esse dinheiro dessa besteirinha e coloca lá no Tesouro Direto, por exemplo, que é uma coisa simples, que você vai conseguir fazer sozinho. Se não conseguir, tem vídeo lá no YouTube meu ensinando você a fazer. Aplica esses R$50 e pronto, faz isso todo mês de forma sistemática, que é o que os capítulos que o Diego explicou. Constância e consistência. Tudo bem que seja R$50, aplique de forma consistente, torne isso um hábito, um comportamento. Todo mês você se paga primeiro. Aí você vai aumentando isso para 100, aí você vai gostar de ver o resultado. Você vai ver que você tem dinheiro ali. Aí você vai, opa, tô com dinheirinho, hein? Aí você vai aumentando o seu amadurecimento, a sua percepção de valor desse dinheiro investido. Isso não vai deixar de ser uma coisa qualquer para você. Vai ter valor para você. Você vai querer fazer isso, porque você vai ver que está funcionando, que está dando resultado. Porque juros compostos dá resultado, que é o que o Diego falou aqui dos capítulos. Faça isso. Começa com 50, aumenta para 60, 70, 80, 90, R$100 por mês. Tira primeiro e investe. Depois você começa a pagar suas contas e fazer suas coisas. Faz sentido para vocês? Até um exemplo, Ju, aproveitando rapidamente, né? Eu tive um cliente que ele veio me procurar e estava endividado, né? Pegar cliente endividado é complicado, porque ele não sabe como é que vai fazer para te pagar e tudo mais. Eu digo, não, vamos lá. Daí a primeira reunião normalmente eu faço gratuita, conversando com ele, ele me falando mais ou menos os números dele, só que ele não percebia o quanto ele ganhava no longo do mês, porque ele era autônomo. Ele fazia designer de sobrancelha. Daí ele cobrava R$25 o processo dele. Então, para ele era um ticket baixo, vamos dizer assim, mas eu comentei, quanto tu faz por dia e tal, comecei a calcular, ele ganhava em torno de R$5.000 por mês, e era uma pessoa que morava sozinha, então, tipo, poderia ter uma renda, ele tinha uma renda boa para a situação atual dele, né? Então, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, para você me pagar, tu vai tirar 10% de cada procedimento que tu fazer. 10%, gente, era R$2,50. Tu imagina ele pegar R$2,50 por dia de cada procedimento e separar para me pagar. E ele fez isso e daí ele conseguiu juntar para me pagar, ainda sobrava dinheiro, né? Depois ele continuou e hoje saiu das dívidas, né? Então, às vezes é um pequeno detalhe, né? E outro detalhe também nesse caso, ele cobrava R$25. Eu falei, cara, aumenta para 30. Tipo, ele cobrava 25 há 3 anos. Ele aumentou para 30, que daí no caso dele era mais de 20% de aumento, mas para os clientes dele, R$5 não ia fazer muita diferença. Então, ele aumentou de R$5.000 para R$6.000, quase 6,5 a renda dele mensal, né? Então, às vezes é nos detalhezinhos que a gente pode virar o jogo, né? Então, presta atenção no trabalho de cada um, claro, daqui a pouco uma
tem um emprego fixo ou tem uma renda variável, então depende muito de cada um, né? Mas às vezes é um detalhezinho que muda. Já fica a dica aí, viu, gente? Vocês que têm aí seus devedores, vocês já ligam amanhã para quem estiver devendo, a pessoa vai chorar de tanga, aí você fala, não, vou te ensinar um negócio aqui para você me pagar. Esse capítulo 7, ele fala sobre a liberdade. Então, o primeiro tapa na cara que ele dá é ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. E aqui vem uma questão já que é uma quebra de crença, né? Porque o povo vem com aquelas crenças limitantes dizendo que o dinheiro não pode pagar pelo tempo, que o dinheiro não paga pela saúde. Então, quando a pessoa quer se sabotar, quando ela está num processo de autossabotagem, ela vem e diz, mas o dinheiro não paga a saúde, mas o dinheiro não compra o tempo. E se nós observarmos, e aí para essas pessoas eu sempre indico esse capítulo, a leitura desse capítulo, que é bem rápido, o dinheiro paga o tratamento, então você pode estar doente, uma fase terminal de câncer, passando muita dor, sem conseguir comer porque não tem sonda, sem conseguir ir no banheiro, ou você pode estar no hospital, sendo bem tratado, sendo bem atendido, que isso o dinheiro pode pagar. O dinheiro pode pagar pela medicação, o dinheiro pode pagar pela tecnologia da invenção de novos processos de cura para a doença. Então, o dinheiro pode pagar pelo avanço da medicina e o seu bem-estar, mesmo quando você estiver doente. E a questão do tempo, quando você tem dinheiro, você pode, por exemplo, no caso dos empreendedores, que aqui a maioria é empreendedor, deixa eu ver, aqui a maioria é empreendedor. Então, no caso do empreendedor, quando você, à medida que a sua empresa vai ganhando mais dinheiro, você tem condições de contratar outras pessoas, ou seja, você está pagando pelo tempo. Então, você usa do seu tempo para fazer toda a rotina administrativa da empresa, toda a rotina comercial, é tudo empresa, é tudo você. Quando você tem algum retorno financeiro, você consegue investir em pagar uma outra pessoa, você está pagando pelo tempo. Porque você vai ter né? Você acaba dobrando quase o seu tempo. Acaba dobrando. Você paga por aquela pessoa que vai trabalhar 8 horas por dia, então são 8 horas de algo que você não estava fazendo ou estava fazendo de uma forma que deixava a desejar porque você era uma só, mas você está pagando. Então, aqui nesse livro, quando ele começa a dizer a forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer eu posso fazer o que eu quiser hoje. Quando você não tem dinheiro, você não tem escolha do que você pode fazer naquele dia. Você obrigatoriamente tem que ir trabalhar. Sim. Porque senão você não vai ter dinheiro no final do mês. Então, o grande X aí é esse, né? Quebra aquela crença de que o dinheiro não paga o tempo. Paga? Vamos continuar. As pessoas querem se tornar mais ricas para serem mais felizes. Felicidade é um assunto delicado, porque é diferente para cada um. Porém, se existe um denominador comum na felicidade, este é um combustível universal da alegria. É o fato de que as pessoas querem ter controle sobre a própria vida, que no caso é o próprio tempo. A possibilidade de se fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer, pelo tempo que se quer, não tem preço. É o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Então, nós já estamos caminhando para o final do nosso encontro, e esse capítulo da liberdade é algo que, dentro da psicologia financeira, é inclusive algo que lota os nossos consultórios. Porque as pessoas chegam nos nossos consultórios, vocês já sabem, eu sou psicóloga, dizendo que não tem tempo para nada. E por que não tem tempo para nada? Porque está fazendo tudo que o dinheiro pode pagar. Então, precisa construir uma estratégia. O que nós temos lá na nossa mente rica? Tem um módulo de geração de renda principal, extra, passiva, e tem um módulo de construção estratégica do crescimento financeiro. O que significa isso? Não é você ficar trabalhando, gastando tempo de agenda. É você ter uma estratégia de crescimento financeiro, no qual você gaste menos tempo e tenha melhores resultados. Ou seja, você vai fazer menos com menor tempo para ter um resultado melhor. Esse é o desafio. Se tem um tema que é cercado de crenças e de preconceitos, é o dinheiro, né? As pessoas têm preconceito com as pessoas ricas, as pessoas, quando chega alguém dizendo que tem resultado financeiro, daqui a pouco, que pessoa metida, o que está se achando?
né? Se vem isso. Então, é um tema repleto de limites, repleto de condições escassas. Então, por isso que o nosso trabalho é um trabalho árduo, nosso trabalho de educadores, de psicólogos financeiros, porque nós ajudamos as pessoas a quebrar esses paradigmas, que são limites impostos dentro do inconsciente coletivo. Então, o que você está falando vem muito de encontro com o capítulo 8, que o grupo 2 viu. O capítulo 8 fala sobre o paradoxo do dono do carro. Como o Diego comentou, esse livro, todo capítulo tem uma história. Então, esse capítulo aqui, ele fala sobre uma pessoa que chegava com um Porsche, chegava sempre com esse Porsche, mas, na verdade, o Porsche não estava pago. E, de repente, ele deixou de chegar com esse Porsche e perguntaram para ele o que aconteceu. Ele falou, o banco tomou. Que, na verdade, não era dele. E isso é sustentado por uma massa de pessoas que se dizem ricas, mas, na verdade, não tem nada, porque a casa está financiada, o carro está financiado, né? A pessoa não tem nem estrutura para ser de outra maneira, porque se ela der uma respirada para outro lado, ela está cheia de conta para pagar. Então, é uma pessoa que ela não tem a paz. Ela não tem esse respiro, essa tranquilidade, porque ela tem tanto compromisso para manter um status para as outras pessoas verem, que ela não tem tempo para viver. O tempo dela todo é para bancar por tudo aquilo que, na verdade, não tem nenhum sentido. Então, aqui, quando ele diz, ele já vem com uma machadada de novo, né, dizendo assim, ninguém liga para as suas posses, só você. E isso traz para nós, assim, eu que trabalho com isso todos os dias, porque tem pessoas com renda de 80, 100, 120 que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro. Porque está totalmente comprometido. E ele disse, há um paradoxo aqui. As pessoas tendem a desejar riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas e serem admiradas. Contudo, na realidade, esses outros muitas vezes se esquecem de admirar você. Não porque não achem que a riqueza seja admirável, mas porque usam a sua riqueza como referência para o próprio desejo de serem amados e adquiridos. Isso vira um círculo vicioso. Porque você quer ter as coisas para ser admirado, respeitado e amado. O outro vê aquilo e fala, ele é admirado, respeitado e amado porque ele tem. Então, eu quero ter também para eu também ser admirado, respeitado e amado. Que pessoas nós teremos? Que seres? Cadê a integralidade? Cadê a essência? Cadê o propósito, né? Se nós estamos nesse movimento, cadê de fato a vida real das pessoas? O Diego comentou sobre o Instagram, né? Eu atendo adolescentes, né? Tudo no sentido financeiro, dentro da mente rica. E o número de depressão entre adolescentes, de suicídio entre adolescentes e jovens aumentou tremendamente, porque é praticamente impossível alcançar o que está no Instagram. Mas onde é que os jovens estão? No Instagram. Onde é que a população está hoje? No Instagram. E o que tem no Instagram? Um status de vida praticamente inalcançável na vida real. Então, isso fica na mente desses jovens, né, especialmente nos últimos 2 anos, e eles não veem outra saída. Né? Eu não consigo ter a vida que todo mundo tem, eu sou anormal nesse planeta, porque todo mundo está vivendo essa vida aí de Instagram. Quando eu posto é mentira, né? Porque é isso que eles falam. Eu posto também, porque senão, mas é tudo mentira. Eu vou num lugar ali, arrumo a foto e tiro a foto. E aí sofre, aí dói tremendamente, né? E aí é a saída que ele vê. Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse paradoxo, né? O de ter as coisas. Aí, juntando tudo que o livro trouxe para nós, o livro traz uma questão que nós precisamos saber lidar com nós mesmos, com as nossas emoções, né? Tudo isso que a gente conversou aqui, ao mesmo tempo que é uma possibilidade de crescimento financeiro, há sempre um alerta. Quem é você nesse processo? Aquela diferença justamente do ser e ter, né? Você prefere ser rico ou parecer, né, rico, né? E ter coisas com... Mas eu queria comentar sobre essa questão dos adolescentes, e já é uma preocupação dos psicólogos, do pessoal que está estudando sobre essa relação do metaverso que está surgindo aí, justamente isso, né? Porque na vida real, vamos dizer assim,
a gente não é feliz, não é forte, não é bonito, não é, né, as pessoas não têm interesse por você, mas no metaverso você pode ser o que você quiser, né? E você vai ter um sentimento de pertencimento e de fazer parte daquilo de uma forma muito mais real, né? Dentro daquela situação. É muito louco que pode vir, então os psicólogos aí vão ter bastante trabalho aí, né? Porque vai ser loucura. É. As pessoas têm muita dificuldade de compreender a mente rica, porque é um resultado financeiro a partir do ser. É. Então, por que eu trago isso, né? Quem é você nesse processo? Qual que é a tua essência? Porque sem isso não há riqueza. É tudo ilusão. Cai tudo. É como você construir um castelo de areia. Se você não tem referência interior, se você não tem fundação interior, se você não tem o teu próprio respeito, o teu amor próprio, a tua autovalorização, se você não tem as características pessoais que te sustentam, não adianta você crescer financeiramente, porque é um castelo de areia. E aí você olha para todo o seu entorno, as pessoas todas estão querendo manter castelos de areia e trabalhando para manter aquilo que se vai com o vento, porque não tem estrutura. Que cai facilmente porque não tem estrutura. E a estrutura, gente, é emocional. A estrutura, ela vem de dentro, do fortalecimento do seu eu, da tua essência. E aí, nesse processo, eu sei, né, como mente rica, como psicólogo, que está cada vez mais difícil, e está mesmo. Está cada vez mais difícil nós termos integridade pessoal mediante todo o nosso contexto. Né? Onde nós vamos, nós estamos sujeitos ou a uma grande escassez, que também deixa a gente envergonhado. Então, a gente vai num lugar que tem muita gente pobre, a gente fica, né, dá um mal-estar. A gente vai num lugar que tem muita gente ostentando, também a gente se sente que não faz. Então, é uma falta de pertencimento que realmente traz alguns resquícios para a vida psicológica desse indivíduo. E nesse contexto, esse livro, um dos capítulos, ele fala também um tapa na cara, que é tudo tem seu preço. Dentro do desenvolvimento financeiro, eu trabalho muito com essa frase, porque para você crescer, você tem que reduzir os gastos. E dói. Então, chega gente lá para mim, como aquele exemplo que eu já falei para vocês várias vezes. O casal que o marido estava gastando R$800 por mês só no cafezinho com aguinha. Cafezinho expresso com aguinha. Era R$800 só nisso. Ele não sabia, não tinha a menor noção. E aí, vamos cortar isso aqui? Tem um preço. Tem um preço emocional. Tem um vínculo emocional. Então, para tudo tem um preço. Ele diz, tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito na etiqueta. Muito do preço que nós pagamos é do que nós vivemos na prática, porque na teoria é tudo mais fácil. Na teoria é mais fácil. Na prática é que nós pagamos um preço. Mas ele traz aqui para nós um aprendizado que vale a pena a leitura. Os retornos do mercado não vêm de graça e nunca virão. Como qualquer outro produto, eles exigem que você pague um preço. Você não é obrigado a pagar essa taxa, da mesma forma que você não é obrigado, por exemplo, a ir à Disney. Você pode ir ao parque de diversões da sua cidade, no qual os ingressos custam 10 vezes menos, ou ficar em casa sem pagar nada. O que ele está querendo dizer aqui? Você não é obrigado a entrar nessa trajetória de desenvolvimento financeiro, você não é obrigado a emagrecer, você não é obrigado a ter um relacionamento saudável, você não é obrigado a ser uma boa mãe, você não é obrigado a ser um bom empresário. Mas se você decide, você paga um preço. Então, o que ele quis dizer é, você não é obrigado a ir para a Disney. Você pode ir no parquinho perto da tua casa, você pode ir em qualquer outro lugar. Mas se você quiser ir para a Disney, tem um preço. E ele continua, o mais provável é que essa taxa de volatilidade, de incerteza, é o preço que você paga pelo medo, pela mudança de comportamento. É como se fosse um ingresso. Você está pagando um ingresso que permite a você obter lucros maiores do que nos outros parques de diversão mais baratos, que operam com esse título. E aí ele diz mais.
não há nenhuma garantia de que valerá a pena. Você pode pagar o preço, mas não há garantia, porque às vezes chove na Disney. Você já pensou? Você paga a passagem aérea, você paga a tem as viagem, filas paga o gigantes lá. ingresso, quer pegar aquela fila gigante, chove daquela chuva torrencial na Disney? Ou seja, pode acontecer de você pagar o preço e nem sempre valer a pena. E aí ele complementa, no entanto, se você enxerga o ingresso como uma multa, jamais você vai apreciar a magia do lugar. Descubra qual é o preço e pague-o. Para tudo na vida, gente, não só para o desenvolvimento financeiro. Desenvolvimento financeiro, relacionamento saudável, maternidade, paternidade, tudo tem um preço. A gente tem que descobrir qual é esse preço e pagar, sabendo ainda que é igual a renda variável. Pode ser que chova na Disney. Bom, na verdade, eu vou só ser bem breve aqui, né, que ele fala nos alguns capítulos essa questão dos imprevistos. Acho que essa é uma parte bem importante, que a gente acaba planejando, a gente faz um planejamento, né, vocês estão aqui, vamos fazer um planejamento financeiro para metas de curto, médio, longo prazo, tudo aquilo, e pode acontecer, e normalmente acontecem imprevistos, né? Mas tem uma frase dele que eu achei incrível, que é aqui: a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Boa. Então, é muito legal essa parte, porque realmente a gente acaba tendo que sempre ter um gerenciamento de riscos também. Essa margem para imprevisto, ele diz que você tem que ter, vamos pensar aí, sei lá, o Ibovespa ou a nossa taxa de juros está numa média de 15% ao ano. Pega esses 15, joga para 8, para 10, né? Baixa um pouquinho a tua expectativa, porque se porventura tu chegar nos 15, maravilha. Mas se tu não chegar, tu vai ainda atingir os teus objetivos, né? Então, dá uma reduzida um pouco naquela expectativa, principalmente das coisas que não dependem de você, né? Então, tu dá essa reduzida nas expectativas para daí tu atingir de uma forma mais tranquila os teus objetivos, né? Então, essa parte eu achei muito, muito importante. E sempre vai acontecer, vai ser uma pandemia, vai ser uma guerra que nem antigamente, né? E tantas coisas que aconteceram nos últimos anos aí, bolha da imobiliária, sei lá. Mas na vida da gente também acontecem imprevistos, né? Questões de saúde, questões de, sei lá, tu bater um carro, não estava no teu planejamento bater um carro, né? Ninguém planeja bater um carro, mas pode vir a acontecer, então a gente tem sim que estar sempre se prevenindo. E também ele fala assim, que você vai mudar. Então a gente tem que sim fazer esses planejamentos de longo prazo, é importante, mas a gente tem que ter a consciência de que a tendência vai ser mudar isso. Eu quero comprar uma casa daqui a 10 anos com 3 quartos, 2 banheiros e tal. Vai chegar daqui a 10 anos, tu vai ser uma outra pessoa, tu não vai ser a pessoa que planejou isso agora, né? Então a gente também tem que ter essa consciência de que a gente vai mudar, né? Até tem uma parte que eu refleti muito nesse capítulo, não sei nesse capítulo especificamente, mas que ele diz que a gente tem que guardar dinheiro independente do objetivo. Isso, para mim, não fazia sentido, porque eu sempre falei, tanto nos meus trabalhos, que você guarda dinheiro pensando para algum objetivo, que tu vai ter uma motivação e tudo mais, né? E ele fala ao contrário, então até eu fiquei um pouco em conflito, me questionei muito, mas se tu pegar por essa análise dele, faz sentido, né? Porque tu acaba planejando algo agora, para daqui a 5, 10 anos, mas tu vai ser uma outra pessoa, tu vai querer outros objetivos, né? Então, isso é interessante tu olhar por esse viés, né? Então, achei bem bacana. E assim, Ju, para a gente não se alongar muito, acho que é isso nesses capítulos, né? Eu não sei se eu já encerro, eu faço meus Pode fazer as considerações finais, nós já estamos no... na verdade, passou muito rápido, né? Acho que Demais. foi muito, muito bacana, muito legal participar com vocês, muito grato aí pela oportunidade, né? Espero participar de outras, Ju, que não seja, se não for como convidado, que seja como participante, será uma honra fazer parte. Achei muito legal essa metodologia tua de trazer conceitos de livros, né? Sugestões de livros sobre psicologia econômica, eu tenho alguns aqui, então acho que não vai faltar assunto, né? Então a gente tem muitos livros que já falam desse assunto e realmente
É muito melhor vocês começarem por isso do que tu pegar sei lá, um Benjamin Graham aqui, que é um investidor inteligente, que tu vai ver análises e fundamentações e tudo mais. Muito mais tu trabalhar primeiro a tua mente do que tu trabalhar essa parte muito mais racional dos investimentos, né? Então, estou à disposição de vocês, quem quiser bater um papo também. Vou botar aqui minhas redes sociais. Na verdade, eu uso mais o Instagram, né? Eu vou botar aqui no chat, é diegoangelos.bril, né? Quem quiser trocar uma ideia, estarei à disposição. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Maravilha! Sempre será bem-vindo, meu bem. Sempre. Vamos fazer vários trabalhos juntos. Agora fechou, como diz aquele Rios, né? Agora fechou. Agora fechou. Gente, muito obrigada mais uma vez por esse momento. A Mente Rica é de vocês, é para vocês. Eu criei a Mente Rica para nos desenvolvermos. Diego, muito obrigada, meu amigo. Obrigado. Que bom que você gostou. Espero que o ano que vem, no Clube do Livro, você esteja presente também. Com e um certeza. grande abraço para você e até a próxima. Até mais, gente. Boa noite aí. Valeu.